Olá, muito boa tarde. Queria dar as boas-vindas a todos vocês a mais essa atividade da Fundação Logosófica em São Paulo. Meu nome é Cláudio Pulga e com mais outros 3 amigos nós vamos conduzir hoje essa atividade, que se repete, como vários de vocês sabem, todos os sábados às 16h30. É uma oportunidade muito grande para nós de contar um pouco de como nós temos aplicado o conhecimento logosófico. E eu acho que é uma oportunidade também para quem ouve, porque são temas sempre muito edificantes. Vocês querem transformar a vida de vocês? Vocês querem ser donos do próprio destino? Intrigante. Veja só, ao longo desta live, vários elementos que nós temos encontrados com o objetivo de alcançar esses objetivos que eu acabei de falar. Quando cada um olha para dentro de si, o que vê? Eu gostaria de saber como vocês responderiam essa pergunta. Quando olham para dentro de si, o que vem? Isso aqui é uma das coisas que vai fazer parte dessa live de hoje aqui. Mas eu gostaria de contar um pouco de como é que nós temos vivido essas lives, né? Nós sempre fizemos na Fundação atividades presenciais, até o começo do ano passado. A razão todos sabem. Mas descobrimos com isso, e isso foi uma oportunidade de ouro, mais um meio para poder levar muitas dessas coisas que nós temos aprendido com a logosofia a todos aqueles que ainda não sabem o que é logosofia. E também àqueles que, tendo conhecido um pouco do conhecimento logosófico, querem continuar vinculados a eles. Nós estamos baseando cada uma das lives em um capítulo deste livro chamado Introdução ao Conhecimento Logosófico. Esse livro, ele pode ser baixado, o PDF dele, nesse site, que é o portal da Logosofia. É um site maravilhoso, convido vocês a visitarem, nós vamos falar um pouquinho dele mais tarde, né? Mas dentro desse livro nós escolhemos 6 capítulos, que na verdade são 6 conferências dadas pelo autor da Logosofia, já faz bastante tempo, mas que deu origem a esse livro aqui, né? Eu vou também passar agora um vídeo, e vocês vão perceber que nesse vídeo fala-se muito sobre as perguntas que normalmente nós nos fazemos. E isso é muito legal de ver, porque justamente nessas perguntas que vão surgir durante toda essa apresentação é que nós vamos nos identificar, tá bem? Só um instantinho, eu estou já passando o vídeo aqui. Aqui. Se aparecer Click for Sound, por favor, apertem. Quando eu era criança, eu fazia várias perguntas sobre a vida. Por que o céu é azul? De onde vem a chuva? Conforme eu crescia, eu fui respondendo a maioria delas. Mas tiveram algumas perguntas que, bem lá no fundo, me inquietam cada dia mais. Qual é o valor do tempo? Como ter mais tranquilidade? Como me adaptar a situações difíceis? Como ser um profissional melhor? Como ser mais calma e confiante? Como vencer o medo, a insegurança? E quanto a viver em sociedade, em família, ainda me perguntei: como educar os meus filhos? Que valores devo ensinar para eles? Por que eu brigo com as pessoas que eu amo? Do que são feitos os sentimentos e as emoções? Quais as causas da tristeza e do pessimismo? Se dinheiro não traz felicidade? O que é ser feliz? E tiveram até aquelas perguntas mais profundas. De onde eu vim? Para onde eu vou? Existe vida após a morte? Eu tenho um espírito? Por que eu tenho um espírito? Existe uma lógica por trás de tudo isso? Qual o objetivo da minha vida? Quem sou eu? 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 E aí, você já se fez essas perguntas? Olhe para dentro. O que está pensando?
o que está sentindo. Foram com perguntas como essas que milhares de pessoas iniciaram seus estudos de logosofia. Essa ciência foi criada por Carlos Bernardo González Pecotti em 11 de agosto de 1930 na Argentina. E é justamente para comemorar os 90 anos de sua obra que a Fundação Logosófica está lançando um portal que reúne diversos vídeos, palestras e artigos que tratam sobre essas e muitas outras perguntas. Acesse agora logosofia.org.br. Além destes conteúdos, lá você poderá conhecer ainda mais sobre a logosofia, baixar gratuitamente os livros do autor, acessar o calendário de palestras públicas da Fundação e ainda poderá conhecer a pedagogia logosófica, aplicada em diversas escolas no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Logosofia, 90 anos em prol da superação humana. Muito bem. Perguntas não faltam. Espero que vocês tenham se identificado com alguma delas. E vou cutucar mais uma vez essa pergunta que eu fiz no final. Quando olham para dentro de si, o que vocês veem? E eu pediria que vocês escrevessem aqui, nessa aba de perguntas que nós temos ao lado, que a gente vai procurar fazer com que vocês também participem dessa conversa que vai começar agora. Essa conversa, eu convidei mais 3 amigos para que eles pudessem participar também. Eu vou pedir até para eles já irem abrindo a câmera aqui embaixo, de tal forma que logo, logo eu os trago aqui ao palco. Nós escolhemos uma conferência desse livro, que se chama Evolução da Consciência, por isso o nome dessa live de hoje ser Evolução da Consciência. A gente vai explicar um pouquinho sobre esse título, sobre esse conteúdo, e vocês vão ver que é muito bacana. Eu queria apresentar a Daniela Unger. A Daniela, além de ser uma profissional maravilhosa, ela ainda é mãe de 2 crianças muito bacanas também. Dani, tudo bem? Isso. Silvio Ferrari também, empresário, tem uma família um pouco maior que a minha, que da Dani, mas uma delícia, né, Silvio? Você é. Olá. Muito bem. E a Flávia, que, olha, é dona de gatinhos que ela não se separa, ela teve que fechar a porta agora para eles não passarem na frente da câmera, né? Tudo bem, Flávia? Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Cláudio? Muito bom. Então, de qualquer jeito, o que nós vamos tratar hoje, e olha, o pessoal já está começando a responder a pergunta. A Maria Rosa, por exemplo, né? Quando eu olho para o meu interno, eu sinto meu espírito. A Claudinice fala assim, eu vejo luta pela vida, consciência sobre a lei do tempo e muito amor pela família. Olha, vamos ver, que mais? A gente consegue delinear mais? O mais bacana, sabe? Antes da gente entrar propriamente no tema, é explicar por que a gente escolheu essa conferência, né? Que é um capítulo desse livro, né? Porque ao longo desse ano, a gente vem falando sobre várias coisas, mas tem algumas coisas em especial que chamam a atenção daqueles que tomam contato pela primeira vez com a logosofia. E algo que realmente todos manifestam são as reflexões que se vão fazendo sobre a vida, né? Tem algumas reflexões, pelo que contam, que elas vão fazendo aflorar algumas perguntas, algumas que estavam esquecidas, outras que são novas mesmo, e que, ao aflorar, faz com que cada um pare, volte para dentro de si, para tentar encontrar a resposta a essas perguntas que parecem muito eloquentes, muito profundas e também muito íntimas, né? Isso chama muito a atenção. E veja só que interessante, para buscar resposta a essas perguntas, as pessoas param e voltam para dentro de si, como se intuíssem que a resposta a essas perguntas está dentro de cada um de nós. No entanto,
o que a gente observa na vida, no dia a dia, é um pouco diferente, né? É um pouco as pessoas, elas vivem muito para fora, né? Elas dedicam muito tempo da sua vida a aparentar, a ostentar, o que os outros vão achar. A gente sabe que as respostas estão dentro, no entanto, a gente espera muito dos outros, né? Olha só que interessante. Então, me parece que a gente tem a gente intui que a gente precisa dar uma guinada, de começar a voltar mais para dentro de si, né? Eu vou voltar a repetir a pergunta, porque as respostas estão chegando e está muito legal aqui. Ó, o Zé Roberto fala assim, percebo que tenho ainda muito que aprender para poder evoluir e ser melhor e ser perfeito. Melhor e perfeito. Quando eu olho, o Rodrigo, quando eu olho para o meu interno, eu fico atento aos meus pensamentos. Humberto fala assim, eu vejo muitos pontos de interrogação, ou seja, muitas dúvidas. Eu me identifico muito com isso que o Humberto acabou de falar também. A gente estava conversando um pouco antes de começar essa live, né? E aí eu vou pescar alguma coisa que a gente estava falando e vou te perguntar, Flávia, como é que foi esse negócio de voltar para dentro de si e começar a descobrir as coisas que acontecem ali, nesse mundo interno? Cláudio, eu fico me recordando como que foi para mim a primeira vez que eu cheguei na logosofia. O que eu pensava, como era a minha vida, e o que eu enxergava dentro de mim, sabe? Embora eu tivesse consciência das coisas, as reflexões que eu tinha eram muito limitadas. Nas coisas comuns, na profissão, na família, com os amigos, estava tudo bem. Mas a minha visão da vida não ia muito além disso. E a logosofia ampliou muito a minha forma de ver as coisas, de encarar a vida. E eu passei a vê-la como parte da minha existência. Fui percebendo que o simples fato de ver a vida de uma forma mais ampla já faz muita diferença. Foi interessante, e quando eu conheci a logosofia, eu me sentia, assim, muito dona da minha vontade, muito dona da minha existência. Essa coisa que o Zé Roberto falou de achar que eu tinha que evoluir, eu não achava. Eu achava que estava tudo bem. E quando eu conheci a logosofia, é que eu fui vendo que eu tinha muito para evoluir, sabe? Então eu fui entendendo que havia muitas coisas que estavam longe da minha real vontade, e que eu não era dona dos meus pensamentos, e que bem longe de ser dona da verdade, e que eu nunca havia aprendido essas coisas que a logosofia ensina hoje para mim, e que eu nunca tinha tido ninguém para me ensinar isso, e que olhar para dentro me fez ver uma grande escuridão dentro de mim, e eu sentia que havia uma vida interna, mas eu nunca tinha ideia de como ela era. E eu aprendi que a logosofia apresenta a mente como o órgão principal dessa realidade interna. E a nossa mente é uma casa, a casa mental. E eu nunca tinha visto as coisas por esse ângulo. E conforme eu vou deixando as coisas entrar nessa casa mental, é que vai sendo a maneira como eu vou me portando. Se eu conheço o funcionamento da minha mente, eu vou escolhendo o que entra na minha mente, sabe? E vou me comportando melhor. Eu me recordo de uma vez, pouco antes das eleições, eu estava conversando com uma das minhas irmãs, e ela me contou de uma amiga que dizia que não queria saber de política e dos políticos. Aquilo me incomodou demais. Quer dizer que por achar difícil pensar nos problemas, ela preferia ficar alienada? Eu parei e refleti um pouco. Quantas vezes eu também não fico alienada em relação às coisas? Não tenho consciência do que está realmente acontecendo dentro de mim. Isso também é alienação, não é, Cláudio? É uma alienação a respeito de mim. Sem dúvida. Puxa, você levantou umas coisas bem interessantes. E olha, se você juntar com o que o pessoal está falando aqui, pega o que o Maurício, então, ele até cutucou a gente aqui, serve como desafio, hein? Para os principiantes, como começar a olhar para dentro de nós mesmos, né?
E aí vai o Marcos, que ele encontra muitas deficiências e muitas virtudes. Aquele velho pacote de qualidades e defeitos, né? E a Yara fala assim, que ele tem um potencial a ser pouco a pouco descoberto e organizado. Quer dizer, a gente intui que tem que trabalhar aí dentro, né, Silvio? Agora, Silvio, me diz uma coisa, esse negócio de casa mental, eu achei bem legal, hein? Você também joga nesse time da casa mental? Sem dúvida, eu sou arquiteto da casa mental. Essa é uma imagem que talvez possa ser simples, mas ela nem por isso é menos poderosa, né? Então, quando essa imagem da casa mental me foi apresentada pela primeira vez, e aí eu comecei a refletir, né? E uma das primeiras reflexões, ou duas das primeiras reflexões, é essa que a Flávia também já trouxe, a do mundo interno, né? Aquilo que vai dentro da gente, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, em contraposição ao mundo externo, aquele que vai nas ruas, nas praças, nas lojas, enfim, em casa, aquilo que rola nas relações externas, né? Então, e como você bem colocou, Cláudio, no começo, a gente sempre está olhando para o lado externo da gente. A gente não aprendeu a olhar para dentro. E isso é um dos grandes tesouros, né, da nossa ciência logosófica. A outra reflexão que eu fiz e faço, é a semelhança da casa da gente, né? O que a gente quer colocar dentro da casa da gente? E quem que a gente quer receber dentro da casa da gente? Então, eu gosto de casa iluminada, bem iluminada, né? E dentro dessa casa, eu quero paz, né? Eu quero um ambiente de harmonia, eu quero a esperança, eu quero a bondade, eu quero só essas coisas boas. Disso vem aí daí também duas questões, né? Por que não é sempre assim? Nem sempre a gente encontra a casa iluminada, nem sempre a gente acha o que a gente quer dentro da casa, né? Encontra o caos às vezes, né? E como é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para manter essa casa? Desculpa insistir aí na casa, né? Mas usando o poder da imagem, o que eu tenho que fazer para manter essa casa sempre da forma que eu quero que ela esteja, né? Como é que eu posso, então, ter o controle da vida que se passa dentro de mim? Essas são as reflexões que eu tenho feito aí sobre a casa mental. Eu achei legal esse negócio de você... Bom, como é na casa da gente, a gente vai querer que esteja assim, como é que é? Que a gente quer dentro da nossa casa as pessoas que a gente que a gente quer junto de nós. Por outro lado, a gente não quer algumas pessoas. A gente não admite dentro da nossa casa, normal, né? Qualquer um, né? Quando eu faço essa imagem da mente como uma casa também, né? Embora, como você falou, é uma imagem às vezes parece simples, até quase infantil, né? Mas que ela permite com que a gente comece a mexer isso aí. Talvez, falando isso, Dani, a gente começa a responder para o Maurício também um pouco de como se olha para dentro. Como é que se faz essa triagem interna? Que método que se usa para isso? Vamos tentar aqui trazer alguns resultados, né, de como que a gente vem compreendendo essa jornada, porque é uma evolução, né? O nome da nossa live é Evolução da Consciência. E evolução é algo que partiu de um ponto e está indo para outro, né? Então, é quase uma nova língua que a gente está aprendendo, né? Que tem o iniciante, depois tem o intermediário, depois tem o avançado, né? Então, tem um método, né? O primeiro método é saber que existe. A primeira parte desse método é saber que isso existe. Porque eu não sabia que existia até que eu consegui me conectar com esse conhecimento da logosofia. Uma segunda etapa, então agora eu sei que ele existe. A segunda etapa é identificar, começar a olhar, identificar e dar esses primeiros passos dentro dessa casa mental, né? O que tem dentro da casa mental? Né? Não são móveis,
né? Às vezes tem os móveis meio velhos, né? Mas pode ser móveis, né? Eu tenho pensamentos, tem sentimentos, tem alguns pensamentos que a gente falou aqui não foram convidados, tem outros que a gente quer convidar e nem sabe como o telefone deles para ligar. Como que eu faço para convidar gratidão? Como eu faço para convidar, por exemplo, uma serenidade, né? Então, isso também faz parte de... Aí eu vou identificando e vou vendo que quem é responsável por isso sou eu, né? Não tem outra pessoa que é responsável. Então, mas tem um guia, né? Assim, eu não consigo fazer isso sozinha, né? Essa capacitação para organizar essa casa mental, para conseguir fazer isso de forma que tenha um resultado produtivo e não pela tentativa e erro, por isso é tão importante a gente ter um método e ter um guia, né? Como é o autor da logosofia. E aí, com isso, a gente vai organizando esse ambiente. Eu gosto de fazer uma analogia que não é com a casa, mas é com uma gaveta de meias. Então, a gaveta de meias bagunçada, que tem par de meia, você nem sabe se tem par ainda lá, tá tudo parece que tá bem bagunçado. Se você aprende como enrola a meia, acha um par, bota o outro, e vai colocando uma do ladinho da outra, e de repente, aquela gaveta que estava uma zona aí, você nem achava que cabiam mais meias, de repente cabem muito mais do que meias, né? Ou de repente um cinto, cabe outra coisa para organizar. E aí, com a mente, é quase a mesma coisa. A gente vai organizando, vai colocando as coisas em ordem e vai ganhando um espaço. E esse espaço, a gente encontra o quê? Eu encontrei algumas outras coisas que me surpreenderam. Por exemplo, um lugar dentro dessa minha mente que tinha vida, uma vida quase que transcendente, assim, né? Falei assim, ué, o que é isso aqui? Que, né, reconheci como um espírito, de repente, né? Um espírito. Eu descobri outras coisas, algo que me trazia vida, né? O que mais que tem lá? Tem outras coisas que vão me trazendo possibilidades de desenvolver essas coisas. O telefone para ligar lá para a serenidade, será que não é a sensibilidade, né, que eu tenho que descobrir? Então, eu vejo que tem muita coisa para descobrir, é um mundo inteiro novo para explorar. Mas, antes de mais nada, eu considero que tem duas coisas que são bem relevantes, né, para essa imersão, né, além do guia. Uma valentia, né, uma coragem, porque nem sempre se encontram coisas, eu não encontrei só coisas legais, encontrei coisas feias dentro de mim. E eu preciso, com valentia, identificar e dar um tratamento para isso, né? E ser dono da minha própria vontade, porque parece, às vezes, que eu quero fazer alguma coisa e não consigo. E aí vou empurrando para sempre isso, para uma vida inteira empurrando algumas coisas que eu quero fazer e não consigo fazer. Então, ser dona da minha vontade, colocar num trilho, né, uma aspiração que eu tenha, também é bem importante. Olha, aqui o pessoal aqui do lado, o pessoal não para de escrever aqui, né? Vou ler algumas só para não deixá-los assim sem atenção, porque depois eu queria pegar o gancho nisso que a Dani acabou de falar para propor uma outra, fazer uma provocação aqui para nós, né? Mas vamos lá, ó. A Renata fala assim, quando a casa mental não tem portas bem cuidadas, entram todas as espécies de pensamentos do bem e do mal. É interessante que foi isso que o Silvio e a Dani falaram, né? E é essa a impressão que dá mesmo, né? O Roberto Paiva, fala assim, que preciso saber e o que quando ele olha para dentro, que ele precisa saber o que ele quer ser, né? O Ursini fala, por que às vezes, várias vezes, estou ausente de minha casa mental? Interessante. Por que noto a presença de alguns seres que não gostaria que esteja na minha casa mental? Como mandá-los embora para bem longe? E o Maurício, ele volta agora para dar um upgrade na pergunta, né? Ok, para animar a olhada, que tal dar título aos primeiros alvos, né? Muito interessante isso aqui, muito bacana. Agora, veja só que interessante. O Ursini falou uma coisa aqui que é sobre esses seres
que a gente não gostaria de ser. Como assim? Que é isso, né? Eu tô lá, eu olho para dentro de mim, realmente eu percebo o movimento, né? Tudo isso que nós falamos não é algo que é uma fotografia, é algo em movimento, a gente percebe. Se a gente fechar os olhos e se propuser simplesmente limpar a mente, a gente vai ver qual é a dificuldade que cada um sente para tirar absolutamente tudo da mente, né? Não consegue, né? Então, o que são esses seres animados? Quem que de vocês gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Silvio. Realmente essa analogia, né, essa imagem da casa mental, ela é muito forte. E esses seres animados aí a gente entende como sendo os pensamentos, né? Como seres que têm como entidades, né? Que têm uma vida própria dentro da gente, se a gente não tomar conta. Quantos de nós, né? Quantas vezes eu me peguei fazendo coisas, me posicionando, e depois eu me perguntei, por que eu fiz isso? Por que eu magoei esse amigo, esse parente, né? E então, essa escolha, né, do que se vai dentro da nossa casa é fundamental. A Dani trouxe os móveis antigos, né? Então, você quer fazer uma casa harmônica, né? E aí você fica mantendo os móveis antigos. Essas ideias, né, que são... que não tem a ver com aquilo que você almeja. Tem que ter vontade, como a Dani trouxe também. Tem que ter muita vontade e coragem para jogar o móvel fora, aquela penteadeira antiga, né, que insiste em ficar no quarto, de repente você vai ter que se livrar dela porque ela está atrapalhando. Então, essa seleção dos pensamentos, ela é fundamental, né, para que a nossa casa tenha harmonia. Móvel antigo, sabe que eu pensei... Depois eu posso fazer uma experiência. Legal, legal. Mas móvel antigo que eu pensei logo são aquelas coisas que a gente tem e que a gente não admite tirar, a gente não quer rever. São até tradições. Não, isso aqui é por tradição. Quando a gente não sabe o que fala, a gente fala que é por tradição. Tem alguns conceitos que a gente acha que é daquele jeito e não admite rever, né? São esses móveis, né, que a gente guarda. Mas vocês sabem que eu vou fazer uma nova rodada aí de perguntas, mas eu queria estender um pouco mais a órbita das nossas observações. Queria olhar um pouquinho mais para diante, né? Porque parece que tudo isso é bastante prático, e é isso mesmo que a gente tem sentido na nossa vida, é algo muito prático, né? Mas parece, assim, muito utilitário, né? Coisa só para ser usada no dia a dia, para viver um pouco melhor. Mas a gente sabe, a gente que estuda mais logosofia, sabe que não é bem só isso, né, que a gente tem. A gente consegue, assim, olhar com outra perspectiva, olhar para diante e enxergar na vida significados que, a princípio, a gente não olhava. Quando a Dani falou assim, que quando a gente arruma a gaveta de meias, a gente começa a enxergar coisas que antes não enxergava, essa bagunça que a gente tem nesse mundo interno, que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, quando a gente começa, à luz dos conhecimentos logosóficos, enxergar, isso que está acontecendo é isso, isso aqui, você vai colocando rapidamente em ordem e você vai começando a observar, e vai começando a observar também que tem algumas coisas que precisam ser levadas em conta. O que a gente quer realmente da vida da gente é chegar no final de cada dia e falar, hoje valeu a pena ter sido vivido. Foi um dia que valeu a pena ter sido vivido. E quando chegar no final da vida, chegar assim, a minha vida valeu a pena ter sido vivida, né? Eu estou deixando um legado para os meus filhos, um legado para os meus amigos, um legado para a humanidade. Então, como é que esses conhecimentos que vocês estão tomando contato permitem com que a gente olhe para algo além do que simplesmente aquilo que está acontecendo no dia a dia? Como é que vocês
tem dado esses passos para ampliar um pouco esses horizontes? Eu quero começar com você, Flávia. Como é que você faz isso? A gente vai mudando a maneira de ver as coisas. A gente vai mudando a maneira de agir e a maneira de se portar. Eu acho que eu já contei uma experiência que aconteceu há algum tempo atrás, que eu contei, estava conversando com a minha vizinha e falei para ela, olha, ela estava cheia de dificuldades, e eu falei para ela, essas dificuldades você pode ver de uma maneira melhor, porque esses problemas podem se apequenar se você vê como a sua vida é grande. E passado aquilo, eu falei, passados alguns dias, eu tive um problema aqui em casa que acabou a ração dos gatinhos. E eu fiz um mega problema daquilo. Mas eu acabei de usar um ensinamento logosófico para dizer que a minha vida é muito maior do que certos problemas de dia a dia, como o trânsito, como algumas pequenas dificuldades de trabalho. Então, esses ensinamentos logosóficos que a gente usa no dia a dia, e eu estou fazendo um mega drama com a falta da ração dos gatos, que faltou num dia. Então, a gente tem que aplicar isso que a gente estuda no nosso dia a dia. E não, como você disse, às vezes a gente teoriza. E teve uma pessoa que eu estava anotando aqui no computador, o Marcos, que falou do pacote de virtudes e deficiências. A Dani também falou um pouco disso, das coisas feias que a gente vê dentro da gente, né? E todo mundo tem um pouco, acho que, desse pacote de coisas boas e ruins dentro, né? E a logosofia ensina que a gente tem que procurar cultivar essas coisas boas, que a gente chama de virtudes, para que essas coisas ruins que a gente tem dentro da gente, elas vão ficando menorzinhas. Acho que é um pouco isso, Cláudio. É interessante. Você sabe que essa questão do pacote, eu chamo pacote. Pacote é aquele negócio, você casa, e aí, no meu caso, com a minha esposa, mas se fosse uma mulher com o marido, fala assim, você já sabia como eu era quando se casou, não venha reclamar agora. Achando que o pacote sou eu. O pacote de qualidades e defeitos sou eu. Não. Aquela pergunta que fizeram no vídeo, quem sou eu? As qualidades sou eu. Aquilo que eu tenho de ruim são defeitos, ou seja, são partes que faltam em mim e que eu preciso construir dentro de mim. O defeito não faz parte de mim. O defeito é a falta, é a falha que eu preciso construir. Essa visão, esse conceito muda tudo da forma como eu me colocava diante da vida, né? Então, realmente, a gente começa a olhar para frente. O que eu vou construir? Como é que é? O que é essa imagem que eu estou construindo? Né? Silvia, como é que você projeta esse conhecimento logosófico para além do horizonte? A gente quer expandir isso, né? Não só ali no dia a dia, mas também no dia a dia, né? Então, a Flávia trouxe uma coisa interessante, quer dizer, os pensamentos me guiam no meu comportamento, e esse comportamento, ele serve para a vida dos meus filhos, dos meus amigos, a gente se expande na vida dos demais, né? E como você trouxe, você vem com o pacote completo, né? Então, você tem... E aí você tem esses bons trengos aí do quais você quer se livrar. E só para... Eu, recentemente, tive uma experiência com a tolerância, ou a falta de, né? E aí eu tive que escolher ações para tomar. E na frente ali dos meus filhos, da minha família, os amigos, né? Então eu tenho um vizinho e ele gosta muito de ouvir música chata alta. Para mim é chata, para ele não é, né? E ele fala alto, enfim. E daí vem E aí eu me peguei, e membros da minha família também, reclamando o tempo inteiro da situação. Mas em demasia. E fica aquela sensação de um sentimento ruim, né?
e aí vem coisas como a raiva, né? E é nisso, se você não ficar atento, você acaba colocando a harmonia da sua casa e ali do ambiente em risco. Claro, existem as leis, né, as regras da convivência, mas quem nunca errou? Eu errei com isso, com música alta, festa. A pessoa está feliz, está ali curtindo com os amigos, não devo ser um pouco tolerante. Em um momento ele vai entender o que está acontecendo, porque, né, é o caminho natural. Não, vou ligar direto para a administração do condomínio e vou fazer uma queixa, e aí vai virar aquela coisa toda, né? E para quê? Então, esse exemplo é um exemplo... Eu não liguei para o condomínio e estou guardando as coisas acontecerem. Mas eu fiquei atento. Eu não quero ficar reclamando o tempo inteiro. Né? E esse é um exemplo singelo. Pode ser singelo. Mas no pequenos passos é que a gente vai ao longe. Né? Então, na tolerância, é o que eu estou querendo usar, estou praticando aí com esses pequenos atos, mas eu quero praticar ela em grande escala. Por exemplo, com essa polarização que existe no mundo hoje. E eu não quero deixar que isso me afete. Eu acho que isso eu tenho que brecar dentro de mim primeiro para ajudar os demais. Então, porque eu busco a paz, a harmonia, a serenidade, né? Então você vê que podem parecer pequenos atos, né? Ou aí uma ação com o seu vizinho, ele é um ensaio daquilo que você vai praticar nos grandes atos. Desde que você realmente encare isso aí. Você sabe que uma das coisas que eu faço, Silvio, eu imagino que você também deva fazer. Eu chego no final do dia e eu faço um repasse das coisas que aconteceram no dia. Essa questão de que eu falei ainda há pouco, sabe? Chegar no final do dia e perguntar para si mesmo se aquele dia valeu a pena. Faço todo dia isso. Todo dia. E não só eu faço isso aí, como eu escrevo a minha resposta. Isso é uma coisa muito simples, é rápida, né? E ao fazer isso, eu vou descobrindo assim, muitas dessas questões que parecem muito pequenas, como essa da tolerância com o vizinho, por exemplo, eu começo a perceber que elas são raiz de coisas muito grandes que eu quero conquistar, ou então que atrapalham o meu caminho, né? E à medida que eu vou observando, com atenção como essas coisas ocorrem, eu vou criando condições de superá-las, para alcançar aquele grande que eu quero, mas ao grande não se vai sem dar os passos um atrás do outro, né? Dani, como é que você projeta esses conhecimentos para o futuro, para você e para a humanidade? Eu estava ouvindo o relato do Silvio, né? E assim, essa tolerância intolerância, em algum momento invadiu, né, a casa. E eu fico considerando que, como mãe, eu posso tentar levar algumas defesas, né, alguns soldadinhos ali para os meus filhos como referência, né, para que nessa construção das casinhas que eles estão formando. E eu acho que essa é uma excelente projeção, né? Como que as crianças se formam, né, hoje, quais são os pensamentos que estão chegando nelas. Então, tem uma experiência eu ano passado, e esse ano parece que vai continuar, né, o homeschooling, né, que é a escola em metodologia online, à distância, e o meu pequeno, ele estava muito com muita inibição de ficar na frente da câmera, porque eles não tinham esse hábito, né, antes, logo no comecinho, e não queria abrir câmera, não queria, mas por vergonha, né, não queria aparecer. E eu já estava ali toda imersa no meu trabalho, já, vamos, como se fosse, né, tava com pressa, né, dessa adaptação. E aí eu observei que, assim, se eu conseguisse primeiro mudar o meu estado interno, né, que eu sou adulta ali e consigo fazer isso, né, algumas vezes não, mas tenho mais do que possibilidades, né, e me colocar ali disponível para ele, fui lá, sentei do lado, vamos lá, vou com você,
levando para ele elementos de que ele podia fazer aquilo de uma forma feliz. E ele, com valentia, abriu a câmera, começou a participar, e aquela valentia que eu estava levando para ele, apoiando, chegou para mim também de outra forma, por outros meios, né? Então, é como se fosse uma corrente de bem, né? Eu estou levando ali para o meu filho uma possibilidade que algum dia alguém me apresentou, né? Então, essa é uma projeção muito, também uma segunda projeção muito importante, né? Como levar essas descobertas, né? Como que a gente leva essas descobertas para a humanidade de ser mais feliz, né? Porque no final, quando eu consigo atuar e consigo viver e falar para as pessoas, estando aqui, para muitos, né, fazer uma live assim é uma dificuldade enorme para mim. Um dia já foi. Hoje está um pouco menos, mas porque a gente vai se capacitando nessas coisas, mas mais importante é observar isso como esse processo de evolução. E essa consciência é algo que está dentro da gente e o que é essa consciência, né? O que é a consciência, né? E como a gente evolui isso? Então, essas são perguntas que eu vou tentando responder com base em experimentação e com base também em todos esses conhecimentos que o autor da Logosofia, que é um mestre, né, de sabedoria, porque ele criou muitos livros, esse que o Cláudio apresentou é um só deles, como ele traz essas imagens e por anos eu já consigo comprovar que são efetivas, né, eles trazem resultados positivos. Muito legal. A gente não pode ficar aqui a tarde toda, o resto da tarde toda, embora eu gostaria bastante, porque, bom, acho que todos nós, né, a gente adora falar sobre isso, sobre as perspectivas que a gente vai descobrindo, né? Mas você sabe que, quando eu vejo, uma das coisas assim, que mais me chama a atenção é como o conceito que a gente vai tendo da própria vida, ele vai se ampliando à medida que a gente vai se aplicando nesse conhecimento, que tem essa parte prática, eminentemente prática, como nós apresentamos logo no começo, mas também tem essas questões que dizem respeito aos grandes problemas, ou às grandes questões, grandes perguntas do ser humano, da humanidade, né? E vai ampliando, então, esse conceito do que é a vida, né? Vai ampliando. E a Flávia chegou a falar sobre isso, que o simples fato de ampliar o conceito já vai, por si só, já nos reposiciona diante das coisas que vão ocorrendo, né? Por si só, a gente já recolhe ali uma série de frutos disso aí. Se eu pego e enxergo a vida como ela começando ao nascer e terminando ao morrer, é lógico que a minha perspectiva das coisas que eu vou construir, que eu vou fazer durante esse espaço, é uma. Quando eu começo a compreender e entender o que pode estar vindo antes e o que necessariamente haverá depois, isso se expande, isso se amplia. É intrigante. É um desafio para todos nós a gente ter a possibilidade de ter acesso a esse tipo de verdade, a esse tipo de conhecimento.